Boa noite. Morreu o jovem de 25 anos de idade que sofreu um grave acidente de trânsito no dia 29 de maio na Avenida JK, em Patos de Minas. A morte foi confirmada por politraumatismo. Infelizmente, mais uma vítima no trânsito. O jovem Adonias do Carmo Silva Júnior, de 25 anos, morreu aqui no Hospital Regional depois de ficar 20 dias internado. Ele sofreu um grave acidente de trânsito no dia 29 de maio, na Avenida JK, sentido ao centro da cidade. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o jovem, que estava acompanhado de outra garota de 22 anos, conduzia a moto quando teria batido no meio-fio e foi arremessado até uma árvore. Ele chegou a ser socorrido aqui para o hospital, com vários ferimentos na face, corte no queixo e perda de dentes. Ficou internado por esse período e a morte dele foi constatada por politraumatismo. Já a jovem de 22 anos, ela sentia dores na perna, no pé, e foi levada até a Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas. É uma perda no trânsito que deixou muitas pessoas comovidas com essa situação. A Polícia Militar ainda destaca a importância da atenção no trânsito, reduzir a velocidade e dar algumas orientações. Já aqui em Patos de Minas, a maioria dos acidentes de trânsito registrados envolvem motocicletas. Aqui no Hospital Regional de Patos de Minas, que atende os casos de alta complexidade envolvendo acidentes de trânsito, há uma fila enorme, segundo a direção, de pessoas que aguardam por uma cirurgia ou estão internadas se recuperando de um trauma sofrido no trânsito. Então, vale ressaltar a atenção no trânsito e mais uma vítima, infelizmente, morre devido a um acidente de trânsito na Avenida JK. Um furto foi registrado em Lagoa Formosa nesta sexta-feira. Para você que tem em casa entender, o crime aconteceu na rua Francisca Fernandes Canedo, no centro da cidade. Os criminosos entraram na carroceria de uma caminhonete estacionada e levaram uma extensão com mais de 40 metros de fios. Eles foram localizados e confessaram a autoria do crime. Diante desses fatos, os autores, um de 25 e outro de 28 anos de idade, foram presos em flagrante e o material foi recuperado. Um policial penal que retornava do trabalho morreu em um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira em Patos de Minas. O corpo e a moto foram encontrados às margens da rodovia MGC 354. André Afonso dos Anjos é o nome da vítima que infelizmente morreu em um grave acidente de trânsito aqui no quilômetro 173 da MGC 354 em Patos de Minas. De acordo com as informações do boletim de ocorrências, foram pessoas que passavam aqui pelo local, que viram o acidente e que ligaram para uma guarnição. A Polícia Militar Rodoviária Estadual veio até o local, inclusive com o socorro do SAMU. Mas quando chegaram aqui, nada pôde ser feito. O capacete dele foi encontrado a poucos metros da motocicleta, que também foi encontrada em meio à vegetação aqui do lado direito. A hipótese é que o André Afonso dos Anjos, de 46 anos, teria saído do trabalho. Ele estava com, inclusive, a farda de policial penal no baú da moto. Estava indo embora para casa descansar quando, nesse quilômetro, ele perdeu o controle direcional do veículo e acabou saindo de pista, perdendo a vida. É uma situação que vai ser analisada através de uma investigação. A Polícia Civil veio até o local para realizar o trabalho de perícia. É um fato a se lamentar, já que toda a corporação da Polícia Penal ficou muito entristecida com o fato. Um colega de trabalho, segundo eles, que era uma pessoa alegre, feliz e que infelizmente acabou morrendo de uma forma muito trágica. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Obrigado, Rafael. Olha, no Brasil, a população acima dos 60 anos passa de 30 milhões de pessoas. Somos a quinta população mais idosa do mundo e crescendo. Como também é crescente o descaso e a violência contra os idosos. Uma realidade que tende a piorar sem investimentos em políticas públicas que possam garantir segurança e qualidade de vida a essa população.
A longevidade é um desafio para a sociedade e são cada vez mais necessários investimentos em políticas públicas que garantam a qualidade de vida dessa população. A média de vida dos brasileiros hoje é de 73 anos para os homens e de 80 para mulheres. De acordo com esta pesquisadora, o Brasil se preparou mal para enfrentar esse momento. Envelhecer custa caro. Nós temos aí vários problemas relacionados ao sistema de assistência social. E para você ter uma ideia, enquanto 21% da população de outros países, da população idosa, ela se preparou para o envelhecimento, né? No Brasil, apenas 10%, aproximadamente 10% da população idosa se prepara para essa fase da vida. Então, e aliado a isso, né, nós temos ainda políticas públicas que precisam ser implementadas, porque mesmo com o Estatuto do Idoso, a gente sabe que foi uma conquista importante para a população idosa, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ainda temos muitos desafios para serem enfrentados em relação àquilo que preconiza o Estatuto da pessoa idosa. O descaso com o envelhecimento também se reflete na violência praticada contra a pessoa idosa, que pode ser patrimonial, financeira, até o abandono em hospitais ou abrigos. Apenas nos 4 primeiros meses do ano foram registradas mais de 132 mil violações contra os direitos dos idosos, segundo dados compilados pelo Disque 100 e Ligue 180. Essa parcela da população é o segundo grupo mais exposto a sofrer danos à sua integridade. Uma violência física ela é mais fácil de se perceber, mas uma violência psicológica não. Então, qualquer conduta, né, que gere prejuízos à integridade física, à integridade psicológica, que leve o idoso a viver uma situação que não seja digna, que seja degradante, também são formas de violência. São condutas que são tipificadas e são penalizadas, né? A conduta de você praticar maus tratos em desfavor de um idoso, né? Se essa conduta puder levar à morte, ela tem uma pena de até 12 anos de prisão. Então, são condutas criminais e são tipificadas, e isso gera consequência e responsabilização para aquele que pratica esses crimes. A especialista explica que é fundamental mobilizar a sociedade para o respeito coletivo à população idosa. Essa educação começa dentro de casa. A colaboração entre programas, projetos, políticas públicas, ações dentro das escolas, das universidades, ações importantíssimas dentro da família, onde a cultura do respeito precisa ser implementada, né, desde um primeiro momento do crescimento aí das crianças, e é esse movimento, é um movimento coletivo da nossa sociedade, de respeito ao idoso, de trabalhar também a edificação daquilo que o idoso traz enquanto sabedoria, enquanto legado para a nossa sociedade. É dever de todo cidadão que for testemunha ou que tiver ciência de que um idoso possa estar passando por uma situação de violência, que denuncie, que faça isso, mesmo que seja pelos canais de denúncia de forma anônima. A gente tem o Disque 100, a gente tem o 180. Procure denunciar esse tipo de violação. Às vezes, até por ser vulnerável, às vezes o idoso não tem condições nem mesmo físicas de procurar uma unidade policial ou de fazer uma denúncia. Jovens brasileiros do sexo masculino, no ano que completam 18 anos, são obrigados por lei a fazer o alistamento para prestar o serviço militar na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. O alistamento é destinado à formação de reservista da primeira ou segunda categoria. As pessoas têm até o fim deste mês para fazer o alistamento militar, que pode ser feito pela internet. Exatamente, é um assunto muito importante, porque o alistamento ele vai de 1º de janeiro até 30 de junho. Né? Aquele jovem que completa 18 anos no ano de 2022, ele deve fazer o alistamento, é obrigatório, é previsto em lei, existem consequências legais com relação àquele jovem que perde o prazo ou que deixa de se alistar por qualquer motivo que seja. Então, se ele completa os 18 anos, mesmo que os 18 anos sejam completados no mês de dezembro ou fora desse período aí de janeiro a junho, ele deve fazer o alistamento nesse período, de janeiro a junho.
pode ser feito no site, como você falou, no site www.alistamento.eb.mil.br ou presencialmente na Junta do Serviço Militar. Muito obrigado, Aurélio, pelas informações. Esse é um sonho de muitas pessoas que querem entrar para o Exército, querem entrar para o tiro de guerra, que é uma área do Exército aqui em Patos de Minas. E o melhor de tudo, servir o país com muita hombridade. Essa pessoa poderá contar, então, como serviu tanto o Brasil, participando do tiro de guerra, participando do Exército. É muito importante promover o alistamento, segundo aqui, como você mesmo ouviu, o instrutor do tiro de guerra de Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. A seguir você vai ver os dados da Covid-19 em Patos de Minas neste sábado. E os brasileiros são os que mais confiam na ciência. Estamos de volta com o NTV News deste sábado ao vivo, agora são 7 horas da noite e 15 minutos. A falta de dentes é um problema para você? Com implantes dentários você volta a comer tudo o que não podia após a perda dos dentes e cuida da sua autoestima. Sabia disso? Pois é, se você não fez o seu durante o plantão da Oral Unique, você tem mais uma chance. A ação 200 mil motivos para sorrir acontece durante o mês de junho, para que você tenha toda a qualidade e segurança de uma clínica premium. Agende uma avaliação no telefone 3826-0800 ou pelo WhatsApp 99929-9800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. O Brasil registrou 76 mortes pela Covid-19, totalizando 661.968 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 137. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 58%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença pelo 8º dia seguido. Em Minas Gerais, está há 3 dias sem atualizar o boletim estadual da Covid-19 quanto às mortes e também os casos, provando mais uma vez a ineficácia em diversos setores, muitos essenciais, como a informação, para você que tem em casa saber a realidade do estado que vive. Desta forma, não é possível nos basearmos na realidade de Minas Gerais neste sábado. Vamos agora então aos números de Patos de Minas no painel coronavírus, porque teve atualização de leitos neste sábado. São 563 pessoas neste momento se recuperando da Covid-19 em casa, 592 óbitos. Desde o início da pandemia, 33.097 casos confirmados. Deste total, 31.935 se recuperaram. Temos neste momento 2 pessoas em leitos clínicos e 5 patenses em leitos de UTI. As pessoas da região que estão internadas em Patos de Minas são 2 pessoas em leitos clínicos e 8 estão em leitos de UTI. São 2 pessoas, só para a gente forçar, diretor, vamos colocar mais uma vez, são 2 pessoas em leitos clínicos e 8 pessoas em UTIs, essas fora de Patos de Minas, internadas nessa cidade. Bom, e a gente sabe que o quanto a ciência foi fundamental para o combate à Covid-19. Foi e continua sendo fundamental. E olha só, de acordo com uma pesquisa realizada em 17 países, os brasileiros são os que mais acreditam na ciência. A credibilidade da ciência para os brasileiros é a maior entre 17 países, onde uma pesquisa perguntou se ela era importante na sua vida cotidiana. Aqui, 95% dos entrevistados disseram que sim. Alerta a gente de muitas coisas, né? A gente precisa da ciência para tudo. O desenvolvimento de vacinas em tempo recorde e os estudos que mostraram a eficácia das máscaras na proteção contra o coronavírus são só alguns dos exemplos do protagonismo que a ciência assumiu nos últimos 2 anos e meio. Os responsáveis pela produção científica também ganharam destaque. Uma outra pesquisa feita pelo Centro de Estudos Sou Ciência da Unifesp mostrou o papel de destaque que os cientistas passaram a ocupar. Nós verificamos que hoje a profissão do cientista é a profissão que está realmente ganhando muito apoio da sociedade e foi a profissão que mais cresceu em confiabilidade dentre todas as outras que foram
colocadas na pesquisa. A presidente do Instituto Questão de Ciência vê com bons olhos o reconhecimento da população, mas entende que os esforços para destacar o papel da ciência não devem diminuir. Uma vez que a emergência sanitária passa, a tendência é voltar ao que era antes. É a ciência voltar a ocupar o seu papel de curiosidade, de coisas bonitas que acontecem na natureza e deixar de ocupar o centro do debate público, principalmente no ano eleitoral. Além de continuar com as iniciativas de divulgação científica, como a que representa, ela entende que as instituições que promovem ciência precisam ser valorizadas. Mesma opinião desta professora da Universidade de Brasília, que trabalha há cerca de 30 anos com pesquisas científicas. Eu acho que esse é um sinal muito claro, né, de confiança na ciência e pouca confiança na política. Então é importante que os tomadores de decisão estejam atentos a esse movimento e que eu acho que também que a sociedade civil ela se organize no sentido de expressar isso muito claramente, né? Um outro número que também chama a atenção neste mês de junho, porque tradicionalmente acontecem as festas juninas e também é um dos períodos do ano com maior número de casos de queimaduras. Dados oficiais mostram que por ano mais de 100 mil pessoas se envolvem em acidentes com chamas no Brasil e um grande número morre em decorrências das lesões. Por isso, a Sociedade Brasileira de Queimaduras realiza a campanha Junho Laranja, como alerta para a prevenção contra esses acidentes. Nesse ano, a campanha Junho Laranja tem como foco ampliar a discussão sobre os cuidados a serem tomados em situações rotineiras, como cozinhar, acender churrasqueira, usar álcool em casa e passar roupas. Líquidos inflamáveis, calor e eletricidade são as principais causas de lesões graves que dão entrada no Hospital João 23, referência nacional nesse tipo de atendimento em Belo Horizonte. Em 2021, 1.591 pessoas deram a entrada no Hospital João 23, vítimas de queimaduras. Em 2022, de janeiro a maio, já foram registrados 668 casos, sendo o líquido quente a principal causa de queimaduras mais leves e os inflamáveis o principal motivo de queimaduras mais graves. É muito comum as pessoas falarem que passaram algum produto, né, manteiga, pasta de dente, então nem se fala. E isso, na verdade, não tem nenhuma eficiência, nenhuma comprovação científica, pode estar contaminando ali a ferida, o ferimento dessa vítima. Então, o que a gente indica é, primeiro, interromper a fonte da queimadura, seja ela uma queimadura elétrica ou uma queimadura de calor, a gente deve retirar a vítima desse local ou apagar essa chama, retirar essa energia elétrica, né, desligando a chave. Em segundo lugar, a gente pode lavar com a água fria, não com gelo, porém com uma água fria para estar diminuindo a temperatura da pele naquele momento e estar cessando aquela fonte de calor de vez. O que é mais importante que a gente faça é estar acionando o serviço de emergência, ligando no número 193, que o Corpo de Bombeiros vai estar atento e rapidamente irá prestar esse socorro mais especializado à vítima, conduzindo ao hospital. Semana Copatos tem início com concurso para escolher a melhor bezerra da região. E grupo de voluntários promove festa junina para crianças do bairro Jardim Panorâmico. Isso e muito mais você confere já já, depois do intervalo. Estamos de volta para te mostrar que a Coopatos, juntamente com seus cooperados, realizou na manhã de hoje um concurso para escolher a melhor bezerra da região. O objetivo do torneio é falar sobre a importância da pecuária leiteira e também a preocupação das empresas com o êxodo rural. A Catarina é uma bezerra da raça holandês. O animal é o melhor amigo do Rafael, de 14 anos. Ela é um membro da família para mim hoje. Faz parte da família? Faz. Carinho dela, né? Ela é dócil demais. A Catarina também ganhou espaço na família Vilaça, que possui uma fazenda em Presidente Olegário. A mãe notou que depois que o animal entrou na família, o comportamento do filho mudou totalmente. Nossa, ele é apaixonado e tem um carinho muito grande, uma paciência para mexer com ela. E ela também, com ele, sim, você já nota a diferença quando ela está junto com ele. O amor
que um construiu com o outro. Eu acho que isso aqui é uma tradição que acho que não pode acabar, né? Porque eu acho que é o envolvimento, o carinho que a criança tem que ter com o animal, né? Como hoje em dia a criança está muito ligada ao computador, à internet, né? Ao telefone, vai perdendo essa essência. E você tendo contato com o animal, né? Você volta àquela essência de antigamente, que tinha muito meio rural. A Isabela conheceu o bezerro no dia do evento. Porém, os dois pareciam amigos de longa data. Qual que é o nome dela? Shakira. Shakira? Nossa, que nome bonito, hein? Agora fala pra mim, o que você mais gosta na Shakira? É porque ela é muito mansinha. Ela é carinhosa? Uhum. Ela é sua melhor amiga? Hoje a Shakira recebeu um tratamento, né? Tomou banho, o que fez você com ela? Deu banho, escovou o pelo dela, agora ela tá mansinha. Cheirosa, né? Uhum. Agora conta, você quer vencer o torneio? Sim. É muito emocionante, viu? Chegar e ver a amizade que as duas construíram, e o treinamento delas foram tão pouco tempo, sabe? Porque como eu sou colaborador aqui da Copatos, a gente reuniu a turma dos funcionários e falou, vamos inscrever os nossos filhos para estar participando, né? E falta de tempo e tudo, a gente não conseguiu treinar. Já chegou, já se adaptou e parecia que são duas amigas de muito tempo já. A competição também foi uma oportunidade para que os alunos da Escola Caique aproveitassem a manhã com os animais. Gente, eu estou aqui no meio dessa criançada da Escola Caique. Eu vou perguntar para eles se eles estão gostando dessa exposição de bezerros. Vocês estão gostando ou não estão? Sim! Foi um convite muito bem aceito. As crianças ficaram muito felizes, bem entusiasmadas, como você pode ver. Muitas crianças quiseram tirar fotos com os animais, passar a mão, acariciar. É uma coisa nova para eles, é uma novidade estar no campo. Os bezerros estão sendo avaliados desde o início do ano. Para vencer a competição, o criador deve respeitar um monte de regras. O Clube da Bezerra a gente avalia a dupla, a interação da criança com a bezerra que ele está aqui apresentando, e a gente tem um critério de avaliar o desempenho daquela bezerra, né, o período que ela ficou, com os cuidados da criança. Então aquelas bezerras que mais se desenvolveram, também o conhecimento da própria criança sobre a atividade, o que foi feito, qual ração, quantidade de leite que a bezerra tomou, as vacinas que porventura as bezerras tomaram também. Então esse conhecimento, essa interação vai dar resultado, né, em termos de desenvolvimento da bezerra. E aqui hoje é uma apresentação, então aqui é a conclusão desse trabalho que começou em janeiro ou março, dependendo da idade que a bezerra nasceu, e aqui é a apresentação desse resultado. Patos de Minas é o maior produtor de leite do estado de Minas Gerais e o segundo maior produtor de todo o Brasil. Só que os números poderiam ser melhores se a cultura leiteira fosse levada mais a sério. E esse é um dos objetivos da Copatos, que promove essas ações para que desde berço as crianças possam aprender a importância de não só tratar o animal bem, como extrair o lucro das fazendas da nossa região. Um dos grandes avanços do agronegócio brasileiro, a parte de grão, é exatamente o retorno do jovem qualificado, que saiu, estudou, qualificou e voltou para o campo para trazer aquilo que ele aprendeu e fazer essa potência que é o agronegócio no Brasil hoje. Dentro do agro, mais direcionado para a questão da pecuária leiteira, nós ainda temos um desafio muito grande, porque nós temos uma dificuldade muito grande em fazer com que a atividade seja lucrativa. Não dá para convencer ninguém, não dá para influenciar ninguém a ir fazer parte de um negócio que não dê ele qualidade de vida, que não dê ele retorno, que não dê ele dinheiro. Então esse é um outro grande desafio que nós temos dentro da cadeia. Envolver esse jovem, fazer com que ele sinta seguro frente à atividade, que ele possa sonhar com a sua vida profissional dentro da atividade, e a gente vai passo a passo. É difícil, mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Hoje em dia é muito importante a gente valorizar isso, porque a gente vê que a sucessão familiar dentro da pecuária leiteira está sendo cada vez mais complexo, né? Os produtores estão envelhecendo, e a atividade é muito importante para o nosso negócio. Hoje, cada vez ficando mais difícil ser criado, é uma atividade que tem muito onerosa, muito custo, né? E a gente tem tido a dificuldade de manter os produtores nessa atividade. Um grupo de voluntários se reuniu neste sábado para promover uma festa junina para as crianças do bairro Jardim Panorâmico.
O GASP é o Grupo de Assistência Social Paroquial da comunidade São João Batista, que realiza um trabalho de entrega de cestas básicas para as famílias carentes do bairro Jardim Panorâmico e produz artesanatos com os jovens e os idosos. O GASP surgiu da necessidade da paróquia, né, de atender e trabalhar com as nossas famílias mais carentes. E a princípio começou com a ajuda de cestas básicas, né? E aí, diante da demanda, diante da necessidade que a comunidade tinha, as nossas pastorais sociais, Pastoral da Criança, Pastoral da Misericórdia, a Legião de Maria, se uniram e criaram esse grupo, essa associação, para justamente conseguir recursos externos, tanto do município, quanto do estado, quanto da federação, para que pudéssemos abrir o trabalho para promover melhor as famílias e a sua dignidade familiar. Desde o início da pandemia, o grupo havia reduzido as atividades com as crianças, mas neste ano decidiram se reunir novamente para promover uma festinha especial, com direito a guloseimas e refrigerantes. Preparamos para eles aqui um guaraná com pão com molho, umas pipoquinhas e preparamos brinquedos, né, para que eles estejam pulando aí, se divertindo. Então foi a nossa preparação para esse dia de hoje, além da cesta básica, né, que cada família vai estar levando, né, após o término aqui da nossa confraternização. Com o retorno das atividades, a equipe do GASP pretende expandir os projetos para áreas da educação e do esporte, por exemplo. E para isso, conta com a ajuda da população que queira colaborar com o trabalho voluntário ou de outros modos também. Hoje nós estamos passando por um processo de adequação, de não só ficar apenas com a parte de receber as cestas, mas começar a desenvolver, além do artesanato que já existe, outros trabalhos sociais, que seja com reforço escolar, que seja com dança, que seja com esporte, que seja com fisioterapia para os nossos doentes e enfermos e uma série de outras oportunidades que esse espaço e a nossa associação quer desenvolver. Mas para isso precisamos também da ajuda de profissionais. Então, nessa nova etapa agora, nós vamos começar a organizar horários profissionais para que possam realizar esses trabalhos sociais para toda a sociedade e, de modo particular, para nossas famílias carentes aqui da Paróquia São João Batista. Conto com a ajuda de toda a sociedade, sobretudo esses profissionais que têm um carinho, um zelo para com o social, de ajudar as nossas famílias a sair da crise econômica, da crise psicológica, da crise humana que nós estamos vivendo, e nesse período agora nós estamos vendo cada vez mais dificuldade para com as nossas famílias mais carentes. Então contamos com a ajuda de vocês para que possamos juntos promover a família humana, e para que possam entrar em contato eu peço para que procure o nosso escritório da paróquia ali na Avenida Afonso Queiroz ou pelo telefone 3822 8047, isso. Lá no nosso escritório é ao lado da Igreja São João Batista. Ainda hoje você confere os detalhes do distúrbio que gera a desatenção em crianças e adolescentes. 125 milhões de brasileiros vivem com insegurança alimentar. 7h35, estamos de volta ao vivo e agora uma dica para você. A falta de dentes é um problema para você que tem em casa? Pois é, com implantes dentários você volta a comer de tudo o que não podia após a perda dos dentes e cuida da sua autoestima. Se você não fez o seu durante o plano da Oral Unique, tem mais uma chance. A ação 200 mil motivos para sorrir acontece durante o mês de junho, para que você tenha a qualidade e a segurança de uma clínica premium. Agende uma avaliação no telefone 3826-0800 ou no WhatsApp 999299800. Oral Unique, você pode e merece o melhor. Você já ouviu falar no transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? O TDAH é um distúrbio que gera a desatenção em crianças e adolescentes e que geralmente acompanha o indivíduo por toda a vida. Um transtorno que foi agravado com a pandemia e que deve ser tratado com medicamentos e terapias para ajudar o paciente a conviver melhor com o distúrbio.
A Maria Clara recebeu o diagnóstico ainda na infância e, por isso, pôde começar logo o tratamento. Como eu tive o diagnóstico rápido, eu pude fazer as provas, por exemplo, com ajuda e separado, porque eu não consigo concentrar com todo mundo fazendo junto. Então eu fiz separado e isso ajudou. Ao longo dos anos eu consegui concentrar mais, ter um pouquinho mais de ajuda também. Então foi bem mais fácil. De acordo com a neuropsicóloga, o diagnóstico precoce é primordial para o sucesso no tratamento. Ela dá dicas para que os pais possam observar o comportamento dos filhos. Desde pequena, Maria Clara sempre deu sinais de atraso no desenvolvimento. Então ela demorou muito, assim, por exemplo, para firmar o corpinho, para poder sentar sozinha. Mas a nível de TDAH, eu comecei a perceber quando ela entrou na escola a primeira vez, que foi quando ela tinha 4 anos. A Maria Clara teve muita dificuldade de memorização, de memorizar cores, de memorizar figuras geométricas, de conseguir identificar as letras, as vogais, né, que são as iniciais aí nesses primeiros anos. Ela teve muita dificuldade. Isso foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Já a Milene, com 22 anos, conviveu a maior parte da vida sem saber que tinha o transtorno. O diagnóstico só veio há pouco mais de 1 ano. Antes disso, ela sofria com os efeitos da TDAH. Eu lembro que eu estava fazendo um Enem, e aí estava a sala fechada, e eu olhava para as pessoas do meu lado, estava todo mundo fazendo a prova, e eu não estava conseguindo ler 2 linhas sem me distrair. Ou senão eu lia 2 linhas, aí eu olhava para a janela e ficava observando as árvores, e eu olhava para a sala de novo, todo mundo parecia muito focado naquilo, e só eu que não. Aí eu percebi que talvez tivesse alguma coisa não funcionando corretamente no meu cérebro. Pensei, talvez eu tenha um problema com a atenção. Desde que começou a realizar o tratamento, a Milene tem percebido melhora na qualidade de vida. Para mim, com 22 anos, quando eu recebi o diagnóstico, eu passei a entender coisas que aconteciam comigo na minha infância e adolescência, que fizeram sentido com o diagnóstico. E eu acho que até quando você está mais velho, é muito bom você sentir que você está no controle do seu dia. Que você não vai fazer as coisas no susto, que você vai se planejar e você vai se organizar para fazer aquilo que você... Um problema grave que afeta milhões de famílias no país. 125 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar. 33 milhões passam fome. Esse número mais que dobrou em 2 anos. A quantidade representa 15% da população do país e é quase o dobro da registrada em 2020, quando 19 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. Ainda de acordo com a pesquisa, 58,7% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, o que representa 125 milhões de pessoas. As regiões Norte e Nordeste concentram a maior parte da população nessa situação. O levantamento também apontou que famílias negras e chefiadas por mulheres são as mais atingidas, já que 65% dos domicílios comandados por pessoas pretas e pardas convivem com restrição de alimentos em qualquer nível. 63% dos lares com responsáveis mulheres apresentam algum patamar de insegurança alimentar. Com a situação, os dados evidenciam que o país retrocedeu ao patamar dos anos 90, quando em 1993, 32 milhões de pessoas passavam fome, segundo dados do IPEA. Para se chegar aos índices apresentados, a pesquisa se baseou em entrevistas realizadas em 12.745 domicílios em áreas urbanas e rurais de 577 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal. O governo pode fazer leis, regulamentações, ele pode gerar empregos, melhorar a questão da educação para as pessoas terem maior empregabilidade, né? Assim, tudo isso é muito importante. Mas a sociedade como um todo pode agir também, né? Os próprios empresários podem devolver mais para a sociedade aquilo que eles ganham, né? De consumo, de lucro. As escolas podem ser escolas transformadoras e gerar cidadãos mais conscientes, participativos, né? Mas seria importante que toda a sociedade
tivesse essa proatividade, né, de combater a fome, que é uma vergonha nacional, na minha opinião, né? Diz muito sobre nós enquanto sociedade, principalmente num país tão rico. Ainda hoje, os detalhes da vitória da URT contra a Caldense. E você confere os 6 fatos que marcaram esta semana. Estamos de volta com o NTV News e agora você vai ver que a luta dos jovens nascidos e criados nas aldeias pelo direito à educação é relativamente nova. Hoje eles estão incluídos na lei de cotas, que facilita o acesso dos negros e dos mais pobres ao ensino superior. Mesmo assim, a presença dos indígenas nos campos ainda é rara. Mudar esse cenário depende de investimentos em políticas públicas que facilitem a entrada e permanência dos povos originários no ensino superior. E a inclusão deles na sociedade precisa ir além do universo acadêmico. No início, donos absolutos das terras batizadas de Brasil, capturados como animais e escravizados pelos brancos, se viram reduzidos à minoria da população. Não se sabe oficialmente quantos são hoje. No mundo onde sobreviver apenas com o que a natureza oferece se tornou inviável, os indígenas passaram a desejar a inserção no mercado de trabalho. Não uma inserção qualquer, mas equiparada às oportunidades do restante da sociedade. E como a qualificação é cada vez mais exigida, eles buscam um lugar no ensino superior. A Avelim, da aldeia Cambiuá, do Pernambuco, mora em Belo Horizonte há quase 30 anos. Após muitas dificuldades, ela conseguiu a graduação em Sociologia na UFMG. A privada ela acaba nos facilitando com relação a algumas questões de estar mais próximo, né? Então, se encontra a faculdade privada tanto mais próximo quem está no território, quanto mais próximo das periferias. E as federais, elas têm um deslocamento maior, acaba sendo colocadas, né, por serem campos muito grandes, acaba sendo sempre mais distante de quem mora nas bordas das cidades. Então, isso das privadas serem mais próximas ajuda. Mas, ao mesmo tempo, que a gente prefere e gostaria de estar nas públicas, porque a gente tem mais acesso à pesquisa, à informação, à formação maior, mais ampla. O Fabrício, da aldeia Potiguara, da Paraíba, está começando a trilhar seu caminho rumo à formação superior, também na UFMG. É necessário que a gente venha demarcando cada vez mais esse território que é o UFMG. É importante, sim, a gente misturar essa ciência que a gente aprende dentro da universidade com a ciência que a gente aprende dentro da nossa aldeia, né, que é a ciência dos nossos antepassados, dos nossos encantados. Então é necessário a gente levar um pouco da nossa realidade enquanto indígena, a ciência do indígena, para dentro da universidade e levar a ciência da universidade para dentro do nosso povo também, para fazer essa mistura. A presença indígena no ensino superior vem crescendo. Segundo os dados do Censo da Educação Superior do INEP, em 2018, quando foi realizado o último levantamento, havia 57.706 indígenas matriculados em todo o Brasil, um crescimento de mais de 690% em relação a 2010, quando eram 7.256. Hoje o acesso de estudantes indígenas na UFMG se dá por 3 políticas. O primeiro é conhecida a lei de cotas, mas a UFMG também entende que existem outros caminhos, que são necessários e complementares a essa política. O primeiro deles é o curso de educadores indígenas, o FIEI, e tem uma perspectiva bem interessante, que é trabalhar de maneira intermódulos. Então, os docentes vão até as aldeias, os estudantes vêm até a UFMG, e uma terceira via de acesso de estudantes indígenas são por meio de vagas suplementares. Então existe um colegiado especial de vagas suplementares voltadas para estudantes indígenas e o ingresso é feito de uma forma específica. Então entendendo que a condição de estudante indígena merece uma atenção, requer uma atenção especial e um acesso mais ampliado para fazer de fato uma universidade democrática. Sobreviver nas cidades exige recursos que eles não têm. Sem conseguir se manter, muitos acabam desistindo da formação superior. O censo do INEP apontou que eles são os que menos têm ajuda do governo, com 37% do total de alunos. Não se sabe ao certo quantos já se graduaram no Brasil. O INEP não informa.
Nesse ponto, algumas instituições privadas acabam sendo uma alternativa melhor, por serem em maior quantidade e por se localizarem mais perto das aldeias. Odete Vargas Camitaro estuda na Uninorte Amazonas e fala da sua experiência. No interior, os indígenas, né, a gente vai para a roça, forma uma família e é só isso. E eu não tinha essa perspectiva de vida, de continuar no interior e ter aquela realidade. Eu queria estudar. Eu não nasci falando português, eu nasci falando a língua indígena. Eu sou fluente na minha língua indígena. Então, essa adaptação foi muito difícil, porque eu me sentia inferior aos demais. A coordenadora da Unimontes aponta a falta de incentivo do poder público para que as universidades privadas possam oferecer uma estrutura melhor para o acolhimento dos alunos indígenas. A oferta dessas políticas públicas, elas ainda são incipientes. O aluno, ele não conta apenas com o fato de acessar uma universidade, seja ela de caráter público ou privado, mas ele conta com as possibilidades de permanecer nessa instituição de ensino superior. Em 2013, o Ministério da Educação lançou o programa Bolsa Permanência. A iniciativa destina até R$ 900 mensais a estudantes indígenas, quilombolas ou em vulnerabilidade social que estejam matriculados em instituições públicas. Só que o acesso a esse programa tem sido cada vez mais difícil. Um levantamento da agência pública mostrou que menos de 40% das bolsas solicitadas por indígenas e quilombolas foram atendidas. O FIES e o ProUni também são programas que integram a lei de cotas. Só que a participação no Enem, que é um dos principais meios de acesso a esses programas, tem tido queda. Em 2020, 63,2% dos estudantes declararam que eram negros, pardos ou indígenas. Em 2021, esse número caiu para 56,4%. Em 2017, de acordo com o INEP, 56,7 mil indígenas estavam matriculados em ensino superior. E destes, 42.800 estavam em instituições privadas, sem acesso à bolsa de permanência. Nós somos mais de 360 povos, cada um de um jeito, cada um com um encontro étnico diferente, com misturas diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes. Então, entender essa diversidade étnica também é fundamental, até para a nossa saúde mental, né? Tem que ter lugares em que esses estudantes também possam sentir parte da universidade, também parte da cidade. Porque não dá para a gente viver também desagregado da cidade que nos acolhe. Meus caboclo índio, que é que anda fazendo aqui? Eu ando é por terra alheia, honrando a minha aldeia. Meus caboclo índio, meus caboclo índio. Viva a força cantada, viva os povos indígenas. Agora a gente fala de esporte em clássico pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético e Flamengo se enfrentam às 4 horas da tarde deste domingo no Mineirão, em Belo Horizonte. O Atlético chega pressionado para o confronto contra o Flamengo. A equipe comandada pelo El Turco Mohamed vem de 4 jogos sem vitórias no Brasileirão e tem sido bastante criticado pelo desempenho recente. O duelo contra o rubro-negro é crucial pela continuidade ou não do treinador argentino no cargo, e qualquer resultado além da vitória pode resultar na demissão. E a URT enfrentou a Caldense neste sábado dentro de casa, e o Trovão venceu a partida por 3-2. O primeiro tempo começou mal para a equipe do Trovão Azul. Aos 8 minutos, a Caldense abriu o placar. Gabriel Braga chutou para o gol, Moisés defendeu, mas Luizinho rebateu, chutando direto para o gol. O cenário melhorou aos 17 minutos, quando Jefferson, camisa 10, diminuiu o placar, marcando o primeiro gol da URT. Na sequência, 3 minutos depois, Jefferson veio novamente com velocidade sem perder tempo e mandou mais uma para o gol, ampliando o placar em 2 para a URT e 1 para a Caldense. O Trovão Azul ainda tentou um novo lance, mas a bola não sacudiu novamente a rede até o fim do primeiro tempo. Já aos 3 minutos do segundo tempo, situação perigosa para a URT. Uma cobrança de falta para a Caldense empatou novamente o placar.
gol do camisa 10, David. A partida seguiu no 2-2 até os 40 minutos, quando também em cobrança de falta, a URT alterou o placar. Wagner Carioca marcou o terceiro gol e garantiu a vitória do time na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O técnico da Caldense reconheceu os deslizes da equipe ao tomar os 2 gols do primeiro tempo sequenciados. Começamos bem, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, né? Infelizmente, no primeiro tempo, acho que cerca de 3, 4 minutos, deu um apagão na equipe e tomamos 2 gols relâmpago, né? Isso não pode acontecer, já vinha acontecendo nesses outros jogos, foi conversado isso, né? E agora é dar sequência no futebol, dar sequência no campeonato, né? Infelizmente, a situação nossa é muito complicada, né? Mas não podemos jogar a toalha de jeito nenhum. Então é continuar trabalhando, como os meninos vêm trabalhando, e dar sequência. Jefferson, que fez 2 gols da partida, se mostrou agradecido com as oportunidades de contribuir com a equipe na partida deste sábado. A gente trabalha bastante para que a gente possa aproveitar as oportunidades, né? E eu já venho trabalhando bastante, alguns jogos não tenho feito gol e hoje, graças a Deus, consegui contribuir para fazer esses 2 gols aí. Agora a gente vai em busca da classificação mais uma vez, né? E essa vitória de hoje vai dar um levante para a gente, vai impulsionar bastante para que a gente possa, na semana que vem, conseguir o resultado positivo e continuar na briga. Wagner Carioca, autor do último gol, enfatizou que a vitória é mérito da equipe como um todo. Como o professor Chuva deixa bem claro para todo mundo, não existe titular nem reserva, né? Todos em uma só unidade, aqui é o URT, todo mundo veste azul, isso que é o mais importante, é a garra, a determinação de todo o grupo, de todo o elenco. Ele procura deixar todo mundo bem à vontade durante a semana, né? Mostra para todos que todos são capazes de ser titular e é isso. Fui muito feliz em entrar, assim como eu, assim como todos que entraram logo após, né, o início da partida, foram felizes, entraram muito bem e deram conta do recado. Partida ganha, agora é focar nas próximas rodadas. Nós precisamos estar focados em um jogo por vez, porque esse grupo é muito difícil e cada time tem um contexto diferente. O time deles é um time muito novo, que teoricamente não tem essa responsabilidade de ter que subir, então joga sem essa responsabilidade. Isso é perigoso pra gente, né? E a gente sabia que poderia ser um jogo que nós poderíamos ter o controle, mas também poderíamos perder o controle no meio da partida. Mas enfim, conseguimos pelo menos fazer os gols, né? E sair vitorioso para que a gente tenha mais uma semana para poder regularizar os jogadores que chegaram, que não foram regularizados, entrosar esses atletas para que a gente chegue mais forte semana que vem. Agora às 7h57. Para fechar essa nossa edição, vamos aos 6 fatos que marcaram a semana. Na segunda-feira, 11 casais se casaram em uma cerimônia comunitária realizada na Igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, Paróquia São Vicente de Paulo. Já na terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal registrou no final da tarde um acidente envolvendo um caminhão carregado de areia. O motorista, um militar aposentado de 50 anos de idade, foi levado com lesões leves para um hospital particular da cidade, pois ele teria perdido a direção do veículo. Na quarta-feira, foi deflagrada pela Polícia Civil de Patos de Minas a segunda etapa da Operação Babilônia. Uma pessoa foi presa e 10 quilos de maconha foram apreendidos pela polícia em uma casa que fica no bairro São José Operário. Na quinta-feira, uma ocorrência de homicídio foi registrada na Rua 12 do bairro Quebec, em Patos de Minas. A polícia militar foi acionada pelos socorristas do SAMU, que relataram atendimento médico a um homem baleado encontrado já sem vida. A vítima, que não morava no local, estava acompanhada de 3 garotas. Elas contaram que 2 homens armados e encapuzados teriam pulado o muro e surpreendido Christian Felipe Lopes Araújo, morto dentro do imóvel com diversos disparos. E na sexta-feira, mais um reajuste. O aumento direto nas bombas, que começou a valer hoje. Em média, o valor da gasolina subiu 20 centavos e o diesel 70 centavos. Já o álcool deve ultrapassar os R$ 5,00 já nos próximos dias. Com o reajuste, o preço médio da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, alta de 5,18%.
Para o diesel, preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, uma alta de 14,26%. Veja e reveja essas e outras matérias pelos aplicativos Patos Já e NTV. Patos Já e NTV. Esses dois aplicativos, eles já estão disponíveis na sua loja de aplicativos do seu celular. Baixe agora. Além disso, você fica muito bem informado no patosja.com.br. A gente fecha essa edição com as imagens de Patos de Minas neste sábado. Eu e você, nós voltamos a nos encontrar na segunda, às 11h30 da manhã, no 30 Minutos. Uma ótima noite para você. Até lá.